Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Aleluia. Deus abençoe as nossas conexões, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, e vai atualizando aí. E aqui pode inverter, que nessa maior eu não preciso mesmo estar me vendo aqui, não. Diz o texto sagrado assim: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Senhor, só o teu Espírito e nada mais e nem ninguém pode alcançar os nossos corações. Realize isto hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Dizemos amém, amém. Tome o seu lugar. O texto que nós acabamos de ler é a última palavra que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Os estudiosos dizem que dias depois, semanas depois, o apóstolo Paulo foi decapitado. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns dias depois, a mando de Nero, lá por volta do ano 66 depois de Cristo, ele foi conduzido ali em Roma para um lugar e com a cabeça colocada no tronco. O seu verdugo levantou o machado e o matou. O que esse texto tem a ver comigo e contigo hoje? Qual a implicação desse texto para mim e para você hoje? Apóstolo Paulo estava
ou tinha nesse texto aqui, alguma coisa na faixa dos 60 e poucos anos. Talvez um pouco menos do que a minha idade. Se Deus não me levar antes, esse ano eu fecho 7.0, 70. Paulo estava beirando um pouco menos, talvez, 65, 66, a divergência, mas 60 e poucos anos de vida. E ele está passando aqui o legado, uma tocha. Quando eu era menino, jovem, eu fazia muito esporte, eu corria por um clube aqui no São Cristóvão chamado Vasco da Gama, e eu fazia atletismo. E uma das modalidades que eu fazia naquela época, nos jogos, na época tinha isso, hoje acabou, chamado Jogos Estudantis, eu fazia o estilo de corrida revezamento 4x100. E o revezamento 4x100, a corrida 4x100, ela tem uma característica muito ímpar. O principal não é nem a largada e nem a chegada lá. O principal é entender o time de passar o bastão para o próximo. Se esse time ele falhar, se a mão daquele que vem com o bastão, se ela tremer ou ela não entregar no momento certo. Vem cá, pastor Abel, por favor, fique em pé aqui. Coloque, você é destro, mão direita para trás assim, coloca a mão. Não, vira, olha para lá. Abra a mão, mão aberta. O corredor vem com o bastão. E ele vem num tiro, numa explosão, no tudo dele. E lá está aquele outro atleta, ele depende desse que está aqui. E ele vem numa força, o seu poder máximo, a sua força máxima. E ele vem, e quando ele se aproxima, ele tem que entregar o bastão exatamente aonde ele possa agarrar o bastão e explodir na sua velocidade. Mas se esse que vem, ele colocar o bastão fora, fecha a mão, ele não vai achar o bastão. Se ele não colocar na posição certa, ele vai fica tentando procurar alguma coisa, abrindo e fechando a mão. Ele vai tentar, e houve uma falha. E a corrida foi perdida. Essa entrega, esse time, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito. E quando eu faço isso, segura, eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar. Porque, volta para trás. Porque se eu não soltar, vai ficar um impasse. Puxa para lá um pouquinho. Eu tenho que soltar. Eu tenho que entregar no time certo. E eu tenho que soltar. Porque ele vai explodir para fazer os 100 metros. E ele vai ter que repetir a mesma coisa. O apóstolo Paulo tem uma geração emergente que está vindo. Tem uma juventude aí. A juventude está ali. E dentro dessa juventude, ele enxerga um jovem chamado Timóteo. Os estudiosos dizem que Timóteo tinha na faixa dos seus 20 e poucos anos. Então, olha só, olha que coisa díspare. É alguém de 60 e pouco, e que está entregando o bastão
para alguém de 20 e poucos anos. Mas esse alguém de 20 e poucos anos, ele tem algo a dizer sobre esse moço. Capítulo 1, versículo 3. Ele vai começar a nos apresentar um pouco esse jovem pastor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Paulo está começando a dizer que ele, como o ancião, ele tem dentro da pauta de oração dele, ele tem um tema. E o tema é a geração que está vindo. E o tema é a geração que está vindo. De homens e mulheres, de moças e rapazes. Então eu quero começar nessa manhã falando para os coroas que eu faço parte. Coroas, comece a interceder pela geração que está vindo. Posso ouvir um amém? Coroas, comece a interceder pela geração que está vindo. Mas interceda com muita tenacidade. Muita tenacidade. Eu quero que você diga assim: lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Você pode virar para alguém e dizer isso? Eu estou orando por você noite e dia. Eu estou orando por você noite e dia. Eu estou orando por essa geração noite e dia. Homens e mulheres, esposos e esposas. Eu estou orando, porque a nossa corrida é 4x100. Eu não posso vencer a minha parte e falhar lá na frente. Eu não posso. Eu tenho que ter o time certo, entregar na hora certa, da maneira certa. Paulo está aqui nos dias que antecedem a sua morte. E quando antecede a sua morte, ele faz o mais profundo escrito para dizer: Timóteo, eu estou passando o bastão. Eu estou passando o bastão. E a obra precisa continuar. Amém? Sucesso não está aqui. Sucesso está na continuidade. Aleluia. Porque quando o sucesso morre em si mesmo, ele apenas vira um ponto na história. Mas quando o sucesso continua, meu irmão, aí é sucesso. Aí é bênção de Deus. Então ele está dizendo isso para Timóteo. Versículo 4, seguindo agora. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Eu falei dos coroas, agora eu devo falar dos novatos, dos meninos, das meninas. Você tem chorado pela obra de Deus? Paulo não diz: eu lembro dos teus likes. Eu não lembro das tuas curtidas. Eu não lembro das tuas postagens. Eu lembro das tuas lágrimas. Eu quero pedir a Deus hoje que essa juventude comece a chorar. Hoje eu falei com a filha do pastor Raimundo Bispo, dei um abraço e ministrei sobre a vida dela. Está se habilitando para fazer um doutorado nos Estados Unidos. Doutorado nos Estados Unidos. E eu ministrei sobre a vida dela, mas é uma moça de Deus. E eu quero não apenas um doutorado dela, eu quero lágrimas pela causa de Deus. Meu irmão, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, de você eu tenho uma lembrança. Não é das suas fotos, não é das tuas curtidas, não é do teu Face, não é da tua fanpage. De você, a lembrança que eu tenho é das tuas lágrimas. Tuas lágrimas pela causa, pelo evangelho, pela igreja. Eu tenho isso na minha lembrança. Eu tenho isso na minha lembrança. O coroa aqui, que vai fazer 70 anos, precisa enxergar uma geração de jovens que chora
chora pela obra, chora pela causa, chora pelo evangelho. Chora. Versículo 5. Lembro da sua fé. Você pode ler comigo isso, irmãos? Lembro. Ah, meu Deus. É isso aí, Beth. Eu lembro da sua fé sem o quê? O que é uma fé sem fingimento? É uma fé verdadeira, não é uma fé, é uma fé autêntica. Eu vou chamar de uma fé raiz. Uma fé raiz. É uma fé que não joga para a plateia. É uma fé que não joga para o público. É uma fé que não está no politicamente correto. Eu lembro da tua fé sem fingimento. Eu peço a Deus que cada moça e cada rapaz dessa igreja seja incendiado hoje. Incendiado hoje. A tua fé sem fingimento é essa imagem que a gente tem do jovem? Ou é a imagem de um contador de história? Ou é a imagem de um jovem namorador? Ou a imagem de um jovem que só quer pegar as meninas? O Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro ficou perplexo quando um jovem político de São Paulo, um deputado, declara a bestialidade. A bestialidade. A bestialidade. Quando sai, é um projeto de misericórdia, ajudar os necessitados. Mas quando a máscara cai, o projeto é outro. É abominável, é maligno, é bestial, é diabólico. Lembro da sua fé sem fingimento. Se você tem alguma coisa para orar, eu vou te dar uma pauta de oração hoje. Ore todo dia dizendo: Deus, me dê uma fé verdadeira. Eu não quero ter uma fé fake, uma fé falsa. Eu quero ter uma fé verdadeira, sem fingimento. Eu quero ter uma fé verdadeira. A tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Isso fala de transferência. Isso fala de herança. Ah, eu não conheci Loide, mas Loide plantou uma semente boa. Diga assim: Timóteo tem o que recebeu. Papai e mamãe, o que você está plantando? Papai e mamãe, o que você está plantando? Papai e mamãe, o que você está plantando? Diga assim: a avó plantou uma semente verdadeira. A filha nasceu em Eunice, casou e plantou uma semente o quê? Verdadeira. Oh, meu Deus, que herança, que herança, que herança. Meu papai está na glória, Antônio Soares, mas eu via todo dia aquele homem sentado na sala da casinha dele com a Bíblia aberta, concordância, dicionário, Oswaldo Boia, cercado de livros. Essa é a imagem que eu via todo dia. A imagem que eu via ele ajoelhado no quarto. Uma semente foi plantada. Papai e mamãe, se você não tem feito isso, comece a plantar essa semente hoje. Você tem uma fé sem fingimento. A mesma. Paulo está testemunhando de quem não está ali. A mesma de Eunice, a mesma de Loide, é a mesma. Transferência. Vem cá agora, pastor. Deus Shaddai, o nosso Feitosa. Esse é o nosso pastor Cláudio.
Só em olhar para ele, eu já tenho vontade de começar a rir. Vem cá. Se eu transfiro, fica ligado, se eu transfiro o cálice da comunhão para o filho vai aprender e vai transferir o cálice da comunhão para lá o neto. Mas, se eu transfiro o copo de cerveja para o filho, se eu transfiro o copo de uísque para o filho, ou se eu digo para o filho, filho, pegue lá meu isqueiro para me acender o cigarro, toma aqui, acende para o papai. O que eu transfiro é o que ele vai ter. O que eu transfiro é o que ele vai ter. Se eu transfiro honra para a esposa, ele vai transferir honra para a esposa dele. Se eu transfiro respeito para a esposa, ele vai transferir respeito para a esposa dele. Detalhes incendeiam a minha alma. Você pode ler comigo? Diga assim: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma, diga a mesma, que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em você. Eu entreguei o cálice da Santa Ceia para essa geração, é o que ele está vendo. Ele vai passar para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Eu pergunto a você nessa manhã, o que você está passando? O que você está passando para os teus filhos? Qual é o cardápio que se come domingo na tua mesa? Você tem comido churrasquinho de presbítero? Churrasquinho de pastor? O que você tem? Qual é o cardápio de domingo? Qual é o cardápio? Hoje a gente vai saborear a esposa do pastor, a esposa do líder da juventude, a esposa do fulano. O que você tem comido? Os filhos estão ali. Eles estão ali. Há um instituto de pesquisa norte-americano, Barnes. Eu pesquiso esse instituto. Ele está contando que a quantidade de jovens nos Estados Unidos da América do Norte que estão se tornando desigrejados está num crescimento absurdo. E eu me pergunto, será que o problema está lá na igreja? Ou o problema está dentro de casa? Nunca estivemos numa guerra como estamos vivendo nesse tempo. A guerra hoje não é de mísseis, não é nuclear. Tudo isso aí esquece, é balela. A guerra hoje é ideológica. Essa é a grande guerra. Aquela outra da imagem na TV. A ideológica, ela destrói internamente. Ela não deixa cicatriz, ela só aniquila. Ela vem com os Marx, com os Nietzsche, ela vem aniquilando por dentro. Ela vem criando um vácuo interno. Essa é a guerra. E por causa disso, uma quantidade brutal
de jovens estão dizendo: não, eu acredito em Deus, mas estão desconectados da casa de Deus, da igreja. É os novos. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem. A gente tem que abrir os olhos, tem que ter uma visão mais ampla. Paulo, daqui a pouco está morto. E ele está fazendo a última carta dele. Ele está entregando o bastão dele. E olha as qualidades de que ele entrega o bastão. Tua fé é sem fingimento. Ela habitou na tua avó. A tua avó transferiu para tua mãe. E olha, Eunice, ela teve um casamento misto. E essa mulher é uma gigante. Mesmo com o casamento misto, ela conseguiu impregnar no filho as marcas de Cristo. Pastor, eu sou sozinha, divorciada, não tem desculpa. Pastor, é que meu marido não é crente, não tem desculpa. Pastor, eu não dei, pastor, eu não vigiei e casei com um filho do inferno, não tem desculpa. Não tem desculpa. Diga assim: é a mãe que vai fazer o trabalho. É a mãe. Irmãos, eu não sei se as mães conseguem se ver dessa maneira. A gente fala do homem no Antigo Testamento que foi um líder, né? Moisés. Quem foi determinante na vida de Moisés, irmãos? Quem foi? Foi a mãe. Foi o pai que fez cesto. Foi o pai que escondeu. Foi o pai. Quem foi que fez tudo aquilo? A mãe. A mãe fez tudo aquilo. A mãe. E depois entra a irmã no negócio. A irmã está recebendo a unção da mãe. Está recebendo a unção da mãe. Irmãs, eu estou falando para alguém aqui: pastor, é que lá em casa, pastor, ele é um pai, a gente escuta muito isso, ele é um pai ausente. Realmente tem um monte de minhoca, desmiolado, ausente. Tem um monte de pai ausente. Mas puxar para você é teu papel. É teu papel. Puxe para você o papel. Então, se o pai é ausente, você vai fazer o papel de mãe e de pai. E vai fazer melhor ainda. Porque ele já é um minhoca mesmo. Você vai fazer melhor ainda. Olha só, o apóstolo Paulo ele está falando de Timóteo. Ele não trata de nenhum homem aqui, irmãos. Ele não trata. Ele não levanta a pauta de nenhum homem. Não! São elas, Eunice, uau, casou com um cara que não era da família, um casamento misto, mas não vai ser motivo não, esse menino vai receber a herança que mamãe me deu, que eu vou dar, e ele vai continuar sendo o canal de Deus. Posso ouvir um amém? Diga assim: meus filhos, herança do Senhor, e vasos na mão de Deus. Versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está. Grife essa expressão, dá cor nisso aí. Olha o que Paulo vai dizer para esse Timóteo, quando está passando o bastão. Timóteo, revive o dom de Deus, que está lá no céu, que está no céu, que está no terceiro céu, onde está o dom de Deus? Está em você. Diga para teus filhos, que dentro dele, há a dádiva de Deus. Declara isso, está aí. Meus netos eu chamo de príncipe e princesa o tempo todo. Princesa, príncipe de Deus, vaso de... Está aí. Não era tudo não. É só o dom de Deus que está em você. É só isso. Está em você. Irmãos, eu tenho uma notícia boa para dar, hein? O dom de Deus não está lá. Ele está onde? Você entendeu. O dom de Deus está onde?
Não importa a universidade que vão fazer. Não importa a universidade que vão fazer. Você pega a foto das universidades federais aí. É uma garotada toda fumando marihuana. Marihuana. É tudo fanta laranja. É as maluquices das maluquices. Mas quando nossos filhos e nossos netos vão entrar lá, você vai profetizar. O dom de Deus está aí. Posso ouvir um amém? Amém? Diga assim, quando nossos filhos chegarem à universidade, vamos declarar. O dom de Deus está onde? Então não importa o professor. Não importa. Lembra aquele Deus não está morto? Lembra aquele filme? Não importa. Não importa o diabinho que está ali, com o título de professor. Não importa. Não importa. O que importa é o aluno. Porque o aluno, quando entrar ali dentro, diga assim, o dom de Deus está em você. Ele tem que saber disso. Você já disse isso para ele? Você já disse isso para ele? Você tem que dizer isso. Tem que dizer isso. Meu filho, o Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. O dom de Deus está dentro de você. Você tem que dizer isso para ele. Você tem que dizer isso para ele. E declarar isso. O dom de Deus está dentro de você. Aí não vai ter crise de identidade. Não, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu nasci certo, na caixa errada. Não vai ter isso. Não. O dom de Deus está em você. Pela imposição das minhas mãos. Paulo agora vai se reportar lá atrás. Timóteo, está lembrado, Timóteo? Aquele dia que você estava no culto, você estava lá, bem novinho. Eu falei assim, e você, é você. Timóteo era um cara tímido. E ele veio à frente, e Paulo pegou aquela mão. Se ele botasse na minha também. Ele botou aquela mão assim, já. O dom de Deus está em você. O dom de Deus está em você. O dom de Deus está em você. Versículo de número 7. Porque Deus, agora você vai ler comigo assim, porque Deus não nos deu o espírito mas diga para teus filhos e para essa geração, que o dom de Deus está dentro dele, e Deus deu a ele, Deus entregou a ele, poder, amor e moderação. Diga, poder, amor e moderação. E tudo isso é a antítese, é o contrário da covardia. O que é a covardia? É a mensagem do diabo. Muito difícil, você não consegue, não vai dar. É muito difícil, é muito difícil. Sabe, irmãos, o diabo trabalha de forma sutil. É porque ele é demônio. Então, o capeta é capeta, né? O aluno entra lá para uma faculdade qualquer e tem lá um coleguinha e fala assim, esse professor aí reprova todo mundo. É a mensagem que ele vai recebendo. Esse professor aí reprova todo mundo. Esse outro professor aqui, ele diz que ninguém tira 10. E você vai ouvindo aquilo, meu Deus, esse cara reprova todo mundo. Esse aqui, não dá 10 para ninguém. Meu Deus, meu Deus. Aí você já começa a ficar abalado. Caramba, esse reprova, esse não dá 10 para ninguém. Esse aí, outro aqui, reprova a metade da turma todo ano. Todo ano, bota a turma. Você, meu Deus, meu Deus. Aí você vai diminuindo, você vai se apequenando. Aí o diabo usa aquele coleguinha lá e diz assim, rapaz, essa matéria, eu já estou repetindo pela 3ª vez, é muito difícil. Cara, é muito, você, meu Deus, é muito difícil. Aí você vai ficando minado, vai sendo minado. O que Paulo está passando o bastão? Paulo está entregando o legado. Timóteo, você vai continuar agora, Timóteo, daqui a pouco é contigo, hein? É você, hein, Timóteo? É você. Vai continuar agora. Timóteo, uma mensagem para você. Deus não nos deu espírito de... Essa é a primeira palavra. Timóteo, levanta a cabeça.
estufa o peito, altivo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Eu posso ouvir amém? Diga assim: Deus não me deu espírito de covardia. O covarde, ele morre antes da luta começar. O covarde é reprovado antes de fazer a prova. Antes de fazer a prova. Ah, pastor, eu queria fazer isso, mas é muito difícil. Mas tenta fazer a prova. Tenta fazer a prova. Tenta fazer a prova. Tenta fazer a prova. Já contei aqui inúmeras vezes, já está na glória. Não interprete mal, porque não é política, foi como contaram, não, como ele próprio contou. Ele próprio contou isso. Estou só replicando a história dele. Militar de uma força qualquer aí do Brasil. Marinha, Exército, Aeronáutica. Tá, só para não identificar muito. Ele falou isso na Rua Pesqueira 45, eu estava lá no primeiro banco, falei, uau! Até hoje eu tenho essa história gravada. Aí sai lá uma norma dentro da unidade que ele servia, que não podia ter mais cabo velho. Todo cabo tinha que fazer prova para terceiro sargento. E se não passasse, ia para casa. Ele casado. Na época já era presbítero de uma igreja Assembleia de Deus, aqui perto de nós. Eu vou fazer a prova. Aí quando ele vai fazer a prova, os colegas dizem, na amizade, ô negão, vai fazer o quê? A prova. Negão, não dá para o teu bico não, negão. Negão, isso não dá para o teu bico não, cara. Tu viu lá o que vai cair na prova? Isso não dá para o teu bico não. Lamentável, cara. Compra um táxi, vai para casa, compra um táxi, faz outra coisa. Dá para você não. Aquela palavra veio e foi uma espada na alma dele. Ele saiu dali, foi para a igreja à noite, mal. O colega dele, cabo com ele, mas fazendo faculdade, um contabilidade, um isso, um aquilo, outro, direito e administração. Ele realmente era aquele ginásio meia boca. Negão, isso não dá para você não, negão. Olha aqui as matérias. Perde tempo não, cara. Aí ele foi para a igreja, congregação. Isso é só para crente escutar. Joelhou lá e começou a chorar. Senhor, te sirvo há tantos anos. Caminho contigo há tantos anos, Senhor. Agora vou sair do quartel, porque cabo tem que fazer prova. Se não passar, vai embora. Ele orando, e Deus toma um vaso e diz assim, meu filho, falo contigo nessa hora. Descansa o teu coração. Vou levantar um grande para te abençoar. Ele saiu da oração, falei, meu Deus, a irmã não sabia de nada, foi lá e fez a matrícula. Chega o dia da prova, ele senta, até o oficial chamou ele de negão. A turma fazendo a prova, ele só botou o cabeçalho, o nome dele, a matrícula, a unidade. Aí passa o oficial, o inspetor, a turma saindo, e a hora passando, e aquela prova de 2, 3 horas. Ô negão, tu não fez nada. Aí ele olhou para o oficial, é que está difícil. Ele falou assim, eu tenho que ir embora, tu está me atrasando, cara. Eu vou falar uma vez só, hein? Uma vez só. O negão passou. A letra A, a primeira. C, a segunda. Aí estava. Aqui está A, B, C. E quando ele começou a fazer, a lágrima descia. E Deus falou, eu levantaria um grande, eu te disse. O oficial não respondeu tudo, não. Eram 4 páginas de prova, 4, 5. Respondeu mais da metade. Tá bom, cara, eu tenho que ir embora. Tá bom, negão, entrega isso lá, negão, eu tenho que ir embora. Ele foi lá e entregou a prova. Dia do resultado. Colocado na parede. Os colegas, ô negão, não é pro teu bico, não. Voltava lá triste.
E aí? Não deu não dessa vez. Você já viu a prova? Não vou, estou te esperando para ver. Aí ele vai lá. Ele conta que ele começou lá de baixo, lá de reprovado, procurando o nome. Renato. Aí, meu Deus, meu nome não está aqui. Lista dos aprovados. Era a rapinha da panela. Está ele lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Negão, tu passou. Mas como tu passou, cara? Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Não mexe nisso não. Deixa quieto. Deixa quieto. É aquele... Eu tenho um Deus. Deus não nos dá um espírito de covardia. Isso é para você hoje. Diga isso para teus filhos. Nada de baixa estima. Nada de abaixar a cabeça. Há poder dentro de você. Você é de Deus. Deus está na tua vida. 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 Ele te deu poder, amor e moderação. Você crê nisso hoje? Pode dizer amém. Diga assim: Deus me deu poder, amor e moderação. Segue o texto. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Olha só, não se envergonhe do testemunho. Quem é crente aqui? Não. Minha neta contou outro dia, sala de aula, volta às aulas, depois do carnaval. A professora pergunta assim na classe: e aí, quem brincou o carnaval? A classe praticamente toda levando. Aí fica lá a Radassa e a coleguinha, com a baixada. Oh, brincou o carnaval? Não, eu sou evangélica cristã. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Entrou na faculdade, qualquer que seja. Aí, vai um cigarrinho? Não. Aí, não. Aí, não. A última é meu neto, Colégio Militar de Brasília. Sabe quem estuda lá? A filha do presidente e só gente grande. Ele contou lá, está vindo, só lamento. Aluninha lá. Falou assim: vô, uma loura linda. Aí comecei a paquerar, cheguei perto para contar uma história para ela. Ela fala assim para ele assim: eu sou bi, e você? Ele olhou para ela. Aluna de 10 anos, 12 anos. Chegou em casa e pergunta para minha filha, pastora, mãe, é pecado beijar uma garota bi? Agora a mãe tem que entrar em oração para Deus botar uma morena que não seja bi. Esse é o mundo que estamos vivendo. Esse é o mundo que o aluno está na sala de aula e entra o professor: bom dia, turma. Aí você olha assim: da onde saiu essa borboleta? Da onde saiu essa maluquice aí? Bom dia. Não, olha, você não vai se envergonhar. Você não vai se envergonhar. Eu tenho uma pergunta para fazer. Tem cristão hoje aqui? Aí vai fazer a ficha de emprego, está lá, religião. Hoje está assim, né? Sexo, está lá, masculino, feminino e outro. Eu não sei que outro é esse aí. Até para cartão de crédito, meu irmão. Masculino, feminino. Mas que maluquice é essa? Que doideira é essa? Quase que eu botei extraterrestre. Desci numa OVNI aí, extraterrestre. Aí está lá, religião. Aí a pessoa risca: não, vou dizer que eu sou crente.
vai sofrer bullying, né? Crente, rapaz, crente, ninguém é crente hoje. Não se envergonhe do testemunho, nem do seu prisioneiro que sou eu. Timóteo, eu estou passando o bastão e olha como eu estou, preso, acorrentado. Mas não se envergonha, levante a tua cabeça, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos. Paulo está entregando o bastão e diz assim: Timóteo, não vou te enganar não, bem-vindo à guerra. Timóteo, não vou te enganar não, bem-vindo à guerra. Sabe, irmãos, essa geração emergente aí, que o negócio deles é botar uns anéis grandão no dedo, umas calcinhas de não sei o quê, umas camisetinhas não sei o quê. Irmão, isso não é sério não, meu irmão. Bem-vindo para a guerra. Bem-vindo para a guerra. Bem-vindo para a guerra. Eu disse guerra. Eu disse guerra. Eu disse guerra. Vem sofrer comigo. Sofrer comigo. Essa coisa, isso aí, meu irmão, não, isso é desenho animado. Não entra nessa não. Vem sofrer, vem entrar na guerra. Vem agora, o pau vai quebrar, meu filho. Vem para o pau que vai quebrar o pau. É guerra. É guerra. É confronto. É confronto. Paulo não está escondendo nada de Timóteo. Servir ao Senhor Jesus não é passeio no bosque, nem na quinta, nem no Mac. Não é Disney, não é Disney. É Afeganistão. Não é Disney, é Afeganistão. Vem para a guerra. Vem para a guerra, rapaz. Vem para a guerra. Vem para o pau que o pau vai quebrar. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa convocação, é o que eu tenho, uma santa convocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, o que Deus fez, Ele não fez de improviso, Ele fez na eternidade. Aleluia. Diga assim: o projeto de Deus para a minha vida não foi improvisado, é desde a eternidade. Ah, meu Deus, é muito bom saber disso. É bom saber, não, pastor Fábio, pastor Alex Soares, os jovens, hein, é bom ou não é bom? Antes da eternidade, estava escrito lá assim, vai ser vaso, vai ser guerreiro, vai ser soldado. Oh, como é bom isso, é muito bom demais, isso é bom demais. Versículo 10, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele destruiu a morte. Irmãos, a morte não é mais bicho papão. Eu vou repetir, você não ouviu. A morte não é mais bicho papão. O que me preocupa é crente com medo da morte. Sabe, irmãos, só tem um crente que tem que ter medo da morte. O que está meio desviado. Só tem um crente que tem que ter medo de morte. É o que é meio barro, meio tijolo. Mas aquele crente que não é meio barro, meio tijolo, eu sei em quem eu tenho crido, meu irmão, morrer é lucro. É ir para o céu. É ir para o céu, né? É ir para o céu. É ir para o céu. É ir para o céu. Versículo 11. Para que esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Meu Deus. Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Deus te designou. Diga para quem está perto, diga assim: Deus te designou. Deus te designou. Você existe por um propósito, meu irmão. Tu existe por um propósito. Pastor Paulo falou: mestre, militar, combatente, fuzileiro naval, casca grossa. Prendia todo mundo. Falava em Paulo Ferreira, o pessoal, esse comandante aí não dá mole para ninguém. Mas o negócio dele hoje é a obra de Deus. Ralph, tu serviu com ele? Ele foi teu comandante? Te prendeu algumas vezes, né? Ali o Ralph ali, prendeu algumas vezes. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas.
Diga assim: por isso estou sofrendo essas coisas. Ai, mas aquela geração que agora é só vitória. Agora é só bênção. Deus está fazendo. A geração dos carrões, dos helicópteros, dos aviões, dos iates. Eu estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu gosto dessa expressão, esse detalhe. Grifa para mim essa expressão aqui. Porque sei em quem. Grifa essa expressão. Ela é doce, mais doce que o meu. Diga assim: porque sei em quem. Grifa isso, colore isso aí. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você vai responder, você vai gabaritar essa prova. Você concorda que quem é uma pessoa? Hein? Olha que sutileza. Ele não diz assim: porque sei no que tenho crido. Não é no que tenho. É em quem. Não é no que. É em quem. Diga assim: quem é uma pessoa que ele conhece. Eu sei em quem. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele está dizendo: Timóteo, você vai continuar a caminhada. Timóteo, a chave é em quem? É nele, é na pessoa. Em quem tenho crido, não no que tenho crido. Porque o que é relativo. O que é relativo, né? Você confiava numa coisa, aquela coisa foi para o buraco e agora você não confia mais. Você confiava na marca tal e a marca tal de repente ficou ruim e você não confia mais. Né? Vou usar aqui, eu só usava a marca tal, mas de repente elas ficaram frágeis. Aí eu não compro essa marca não. As marcas mudam, as coisas mudam. As companhias aéreas mudam. American Airlines, Panam, Varig, VASP, Transbrasil. As marcas mudam, mas a pessoa não. Diga assim: Paulo está dizendo para Timóteo, a chave é eu sei em quem. Em quem. E sabe quem é essa pessoa? É o Cristo. Em quem tenho crido. E estou certo que Ele é. Grifa essa expressão. Ele é poderoso. Quantos concordam com isso hoje? Diga assim: eu sei quem Ele é. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu sei disso. Por isso que o crente está firme. A luta vem, a luta quebra tudo, mas ele é poderoso. Há uma cena dos evangelhos que mostra quando houve um lapso de conhecimento de quem ele é. E falaram uma abobrinha que não tem tamanho. Jesus entrou no barco, você conhece a passagem? E foi lá para a proa do barco. Ele estava na proa? Na popa, estava na popa do barco. Estava na popa do barco, o comandante falou que joga menos. Ele deitou lá na popa do barco e pegou no sono. O mar encapelou. O mar encapelou, as ondas quebrando tudo, a água entrando. Eles entraram em pânico. Tudo por causa falta desse versículo aqui. E foram até ele: Senhor, acorda, não se te dá que pereçamos. Jesus levantou, olhou para eles, repreendeu o vento, o mar acalmou. Eles: uau, quem é esse homem? Quem é ele? Esse texto fala para mim e para você que é possível a gente ser crente e não conhecer quem ele é. Você quer fazer alguma coisa na obra de Deus? Comece
a buscar conhecer Ele. Busque conhecimento dEle. Porque eu sei em quem eu tenho, ou seja, eu sei em quem eu entreguei a minha vida. Eu sei em quem. Eu sei em quem. É você pegar uma coisa de valor e dizer assim: mãe, segura aí. Aí você vai. Cadê? Não, deixei com a minha mãe. É você entregar para o teu pai. Pai, segura aí, por favor. Você vai embora. Cadê o negócio? Eu deixei com o meu pai. E seu pai? Não, meu pai eu conheço. Eu confio. Eu acredito. Você sabe quem Ele é? E Ele é poderoso para guardar aquilo que te foi confiado até aquele dia. Versículo 13 agora. Mantenha o padrão. Coloca isso também, grifa isso também. Veja, o legado está sendo transferido. O legado está sendo transferido. E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, mantenha o padrão. Mantenha o modelo. Mantenha a forma. Não mude a regra. Não invente a pólvora. Não descubra nada novo. Mantenha o. Sabe o que está faltando isso? Está faltando hoje. Né? Está faltando hoje. Aí você vai na igreja, o pastor entra de bermudinha, camisinha, mamãe não sei o quê, sandalinha rosinha, sei lá o quê. Fui pregar numa igreja, pastor, vamos lá para a minha sala tomar um café. Aí eu vou lá para a sala dele lá, entro lá no gabinete dele, ele sentou assim, irmãos. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vim para o lugar errado. E como é que está, pastor? Como é que está lá? Eu falei, cara, vamos subir lá. Subir para orar logo um pouquinho, não, vamos lá para. Eu falei, Jesus, queima isso aí, assim, ó. Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Menos. Mantenha, e não foi eu que escrevi isso não. Foi Deus. Diga, manter o padrão. Manter o padrão. Manter o padrão. Irmãos, isso vale para hoje. Isso vale para hoje. Isso vale para hoje. Isso vale para hoje. Manter o padrão. Diga para quem está perto de você: mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Isso vale para hoje. E Marita tem que sair, que ela tem que tomar um medicamento. Um beijo. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Paulo está dizendo para Timóteo: eu estou te entregando, mas mantenha o padrão. Diga isso para a tua juventude. Diga isso para os teus liderados. Diga isso para os teus filhos. Diga isso em casa: filho, mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Eu recebi um padrão. Quem recebeu aqui padrão? Meu pai me ensinou lá em casa: nunca coma sem camisa. Nessa casa não se fala palavrão. Eu recebi um padrão e eu transferi esse padrão. Mantenha o padrão. Posso ouvir um amém? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. Irmãos, você está entregando o padrão? Você está entregando o padrão, irmãos? Ah, pastor, não, pastor, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Como é que é? Como é que é? Não, pastor, na igreja eu sou obreiro, mas em casa eu sou um cidadão. Como é que é? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. De mim você ouviu. Versículo 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Eles receberam, você recebeu um bom tesouro, guarda isso. Foi falado isso hoje, guarda, mas guarda com muita tenacidade, protege isso aí. Versículo 15 agora. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me o quê? Abandonaram. Todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles, Fígelo e Hermógenes. Aqui eu quero fazer uma parada e fazer aqui uma observação. Obreiros e pastores que aqui estão. Paulo está dando uma mensagem para Timóteo,
dizendo: Timóteo, você fica preparado, porque o que aconteceu comigo vai acontecer contigo. Você sabia que tem obreiros, auxiliares, que só são parças nos tempos bons? Tempo bom, o vento não está quebrando, o pau não está quebrando, mas quando o vento levanta, o pau começa a quebrar, ele vai embora. E Paulo nomina 2, Fígelo e Hermógenes. Ou seja, eram os crentes quando o evangelho estava bombando, aquelas viagens missionárias, e Deus, e só glória. Mas quando vem a cadeia, quando vem o sarrafo, quando vem a algema, dá para mim não. Aí ele vai: meu irmão, agora que o pau está quebrando, tu foi embora, cara? Agora, cara, tu vai embora? Ele vai embora. É o obreiro do tempo bom. A hora que cai a luz, a hora que começa a faltar as coisas, ele vaza. A hora que, pastor, eu estou saindo. Sabe que um dia falaram comigo? Não está aqui hoje não, mas vou falar. Saiu da congregação, aí eu falei: meu amigo, encontrei na rua. Pastor, teclado todo ruim, não dá para tocar direito. Aí eu falei: então tu saiu por causa do teclado? Irmãos, me deu tanta raiva que eu saí. Fui na loja, comprei um teclado e falei com ele: já comprei o teclado. Mas agora eu já saí. Irmão, eu falei: filhote do inferno. Esse tipo de cristão não interessa ao reino. Agora, olha a bondade de Deus, hein? Olha aqui, 2 nomes, Fígelo e Hermógenes. Essa turma me abandonou, fui preso, veio a prova, veio a luta, foi embora. Caiu o telhado, foi embora. Deu problema, foi embora. É obreiro do tempo bom, mas tem esperança. Versículo 16. Que o Senhor tenha misericórdia e conceda a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu o quê? E nunca o quê? Diga assim: tem esperança. Diga assim: tem obreiro vacilão, mas tem obreiro que chega junto. Aleluia. E os irmãos aqui, Oníceforo, estão aqui hoje, amém? Amém. É gente que dá ânimo para quem está preso, corre atrás. Olha só, muitas vezes ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O pau quebrando no pastor Paulo, preso, algemado, e está o irmãozinho lá. Você vai embora? Vou nada, estou aqui, sou seu ajudante, sou seu auxiliar. Mas hoje, sabe aquele crente, aquela chuvarada que enche a rua, e você chega lá e já está lá. Tu veio? Claro, pastor, eu sou obreiro daqui. Rapaz, você veio com essa chuva toda? Veio. A luz faltou, o pessoal começa a ir, está muito quente, vou embora. E você também vai? Não, vou não, pastor, estou aqui com o senhor aqui. Estou aqui, pastor, precisa fazer o quê? Irmãos, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Versículo 17. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência. Até o quê? Me encontrar. Pai querido, o legado está sendo passado. E Paulo está tranquilo. E Paulo está deixando palavras, porque ele está vendo ali em Timóteo alguém capacitado para segurar esse bastão. Eu quero declarar nessa manhã que Deus te veja com os predicados e com a capacitação para continuar o bastão. Eu posso ouvir uma amém da tua parte? Diga assim: que a minha fé seja verdadeira, não fingida. Que Deus te veja assim. Ele me procurou com persistência. Irmãos, hoje é fácil procurar alguém. Agora volte nesse tempo, procurar alguém sem transporte, sem nada. Meu Deus, quantas portas ele bateu, quantos lugares ele foi, Paulo é uma pessoa assim, calva, e tamanho, não sei quem é não. Meu Deus, ele me procurou com
persistência até encontrar. Quem quer, consegue. Quem não quer, dá uma desculpa. Versículo 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Você sabe que Ele foi um vaso, foi um instrumento, e eu louvo a Deus por isso. Então nessa manhã, quando vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, eu usei esse texto para fazer uma abordagem aqui no final. Eu quero que você pense comigo, eu quero que você gaste aí os neurônios para pensar nisso aí. O apóstolo Paulo está entregando o legado, está entregando o manto, está passando o cajado, está entregando a tocha a Timóteo, que vai continuar a obra. Em que local que ele entrega essa tocha? No púlpito de alguma igreja? Não. Paulo está no seu momento mais tenso. Ele está preso, algemado, acorrentado num cárcere. E é deste local, desta plataforma, que ele está entregando o cajado. Talvez Timóteo poderia dizer assim: será que vale a pena entrar numa furada dessa? Será que vale a pena receber isso numa situação dessa? Porque amanhã sou eu. Será que vale a pena receber esse cajado nessa situação? Talvez ele, pudesse até pensar nisso, mas ele não pensou nisso, não. Eu quero dizer para você hoje uma coisa, e peço a Deus que você não esqueça. Jesus disse assim no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus: edificarei a minha igreja. Diga, a minha igreja. O artigo está no singular. E toda construção é no singular. A minha igreja está no singular. Amém ou não amém? Se está no singular, então só existe uma igreja. Amém ou não amém? Denominações são detalhes. A igreja é uma só. Amém? Está claro isso? A igreja é uma só. Assembleia de Deus, Batista, Universal, IURD, Congregação, é só nomenclatura terrena, de endereço, de CEP. A igreja é uma só. Amém? Bem, se a igreja é uma só, nós aqui no Brasil somos melhores do que a igreja que está na Ucrânia? Se a igreja é uma só, nós somos superiores à igreja que está na Ucrânia? Somos? Não. Bem, a Ucrânia está sendo atacada. Agora, quando a gente fala Ucrânia, vamos descer um pouquinho e vamos pensar na igreja que está na Ucrânia, nos membros, no corpo de Cristo ali, nos pastores, que também estão sofrendo as consequências dos ataques. Mas vamos ampliar mais um pouco isso. O seu ditador russo mandou tropas russas invadirem a Ucrânia, certo? Aquela tropa russa que está ali, aqueles soldados, você entende, você é lógico que você sabe disso, eles têm pai e mãe, amém? E muitos deles também são cristãos. E guerra, nós só temos uma certeza: ir para o teatro de operação. A certeza da volta ninguém tem. Não existe certeza da volta, por mais poderoso que seja o país. Então vão haver baixas, soldados russos vão morrer, e mães, e pais, e esposas, e filhos vão chorar lá também. Então a igreja como universal está vivendo um momento de dores de parto. E as dores de parto, a contração da gravidez, ela aponta para quê? Para o nascimento. Então, essa situação da Ucrânia, a situação do país nosso,
A situação do planeta Terra está no trabalho de parto. Contrações, porque vai nascer rapidamente. Jesus está vindo novamente. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, eu quero ler isso para você, versículo 22, capítulo 8 e 22, para nós orarmos, 8 e 22, coloca na tela, Romanos 8 e 22, escute isso. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, o quê? Geme, e suporta angústias, ao quê? Toda a criação, ou seja, diga assim, Brasil, Ucrânia, Afeganistão, o mundo inteiro está em trabalho de parto. O mundo inteiro, versículo próximo, coloca o próximo, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, que é o quê? A nossa redenção. Então, esses sinais, além de ser um sinal de guerra, está dizendo uma outra coisa para mim e para você hoje. O trabalho de parto está chegando na hora. Aqui na Venezuela, com venezuelanos fugindo para não morrer de fome, comendo, dizem que não tem nem mais cachorro na Venezuela, comeram todos os dogs, todos os pets são comidos, porque não tem comida, aqui, vizinho, fronteira com o país. Isso são as contrações do trabalho de parto. Irmãos, nós estamos hoje aqui eu diria que numa maravilha, né? Não é Eldorado, nem um míssil caindo, nem um exército maluco invadindo o país, por enquanto, né? Por enquanto, porque a Rússia tem uma base na Venezuela, por enquanto, estamos hoje aqui razoavelmente tranquilos, mas Deus tem um aviso para mim e para você hoje. Jesus está voltando, Ele está voltando. Segura esse cajado que Deus está te entregando, segura essa tocha que Deus está te entregando. Tenha uma fé sem fingimento, não se acovarde, levante a tua cabeça e marcha com cabeça erguida para fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Eu quero nessa manhã pedir a Deus, o velhinho aqui, pelos pais que aqui estão, que vão dizer, meus filhos são heranças do Senhor e para o Senhor. Meus filhos são heranças do Senhor e para o Senhor. Você vai declarar isso. Agora você não apenas declara, você vai ter exemplo disso, você vai viver com exemplo disso. Você vai transferir uma herança sacerdotal. Você vai transferir. Lloyd, Eunice, Timóteo, você vai transferir, porque você vai entregar para ele o que ele precisa ter para caminhar daqui para frente. Amém ou não amém?